Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à aula de ciências. Eu sou a professora Márcia. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre o sistema reprodutor masculino. Nós vamos fazer uma retomada sobre as principais características e funções, além de detalhar um pouquinho sobre cada um dos órgãos que compõem esse sistema. Vamos lá, vamos começar falando sobre as principais funções relacionadas ao sistema reprodutor masculino. Então, esse sistema ele vai ser responsável por proporcionar as condições que vai tornar favorável a reprodução humana. Da mesma forma, o sistema reprodutor feminino vai dar essas condições para que a mulher ela possa exercer a sua reprodução. Além disso, o sistema reprodutor masculino ele está relacionado com a produção dos gametas masculinos, que nós chamamos de espermatozoides, e com o hormônio responsável pela estimulação para a produção desses espermatozoides, que é a testosterona. Então, as principais funções desse sistema estão relacionadas com a produção dos gametas e a produção desses hormônios sexuais masculinos, que no caso é a testosterona. Agora nós vamos falar um pouco sobre os órgãos que compõem esse sistema. Nós temos os órgãos externos e os órgãos internos. Nós vamos falar um pouco sobre cada um desses tipos de órgãos. Começando pelos órgãos externos. Nós temos basicamente dois órgãos que vão formar externamente o sistema reprodutor masculino. Nós temos primeiro o pênis, que ele é um órgão cilíndrico com uma porção dilatada. Essa porção nós chamamos de glande, e essa glande ela é coberta por uma pele frouxa denominada de prepúcio, tá? E nós temos também o escroto. O escroto é a bolsa de pele grossa que vai conter e proteger os testículos. E além disso, o escroto ele vai atuar no controle de temperatura desses órgãos. Então, isso vai explicar, por exemplo, o fato de os testículos eles estarem externamente à cavidade abdominal. Eles precisam estar fora do abdômen masculino para que os espermatozoides eles fiquem numa temperatura abaixo da temperatura do abdômen, porque temperaturas muito elevadas acabam prejudicando o funcionamento dos espermatozoides, tá? E ali voltando com relação ao pênis, existem alguns casos em que o homem ele pode ter um problema que nós chamamos de fimose, que é quando essa pele frouxa, esse prepúcio, ele é muito maior e ele fica cobrindo inteiramente a glande e não consegue retornar à medida que o homem ele começa a sua atividade sexual, ele tem dificuldade para que ocorra uma movimentação desse prepúcio. E nós chamamos essa condição de fimose. E tem uma cirurgia que é relacionada à fimose para consertar, reparar esse problema, que é uma circuncisão, que basicamente é retirar esse excesso de pele que está cobrindo a glande e pode causar problemas tanto no ato sexual quanto infecções relacionadas ao pênis, e essa pele ela é retirada e passa a adquirir um tamanho ideal para a sua movimentação. Ainda falando do pênis, ele vai conter internamente a uretra e ele contém também 3 colunas de um tecido erétil. Esse tecido, à medida que ele for se vascularizando, for tendo mais quantidade de sangue circulando ali, vai permitir com que ocorra a ereção desse órgão sexual, tá? E esses tecidos eréteis, nós temos de 2 tipos, os corpos cavernosos e o corpo esponjoso. Se vocês observarem na imagem, os corpos cavernosos são os que se encontram nas laterais e o corpo esponjoso é que se encontra na parte de baixo desse órgão, tá? Agora nós vamos falar dos órgãos internos. Tá? Vocês vão perceber ali, naquele quadradinho ao lado, que vai de testículos até a uretra, que nós temos todos os órgãos internos, respeitando desde o local de produção dos espermatozoides até a sua saída através da uretra. Então, todos esses órgãos que nós vamos conversar agora, vai delimitar qual o trajeto que o espermatozoide faz, desde a sua produção do testículo até a saída pela uretra. Então, nós vamos falar primeiro dos 3 primeiros órgãos internos. Nós temos os testículos, os epidídimos e os ductos deferentes, tá? O testículo, ele vai ser o local onde os espermatozoides eles vão ser produzidos
ele vai ser protegido pela bolsa escrotal, pelo escroto, e no interior dos testículos, o espermatozoide ele vai ser produzido. Em seguida, nós temos ali os epidídimos, tá? O epidídimo ele fica logo acima do testículo e vai ser o local onde os espermatozoides eles vão ficar armazenados e onde vai ocorrer a maturação funcional. Até ali, os espermatozoides eles não têm motilidade, eles não conseguem se locomover até o canal feminino e fecundar o ovócito. A partir do epidídimo é que eles adquirem essa função. Em seguida, nós temos os ductos deferentes. Então, nós temos 2 ductos, tá? Ali no sistema reprodutor masculino. Cada um vai fazer a ligação do epidídimo até a uretra, tá? Então, nesse ducto deferente é onde são realizados os procedimentos relacionados à vasectomia. Então, quando o homem realiza o planejamento familiar, juntamente à sua mulher e não deseja mais ter filhos, ele pode realizar esse procedimento de vasectomia, onde é realizado um corte nos ductos deferentes que vai impedir com que esses espermatozoides que estão maturados funcionalmente, eles passem do epidídimo em direção à uretra. Então, no ato sexual, o homem continua liberando o sêmen, que contém tanto o líquido prostático quanto o líquido seminal, mas não tem a presença dos espermatozoides porque eles não conseguem migrar através dos ductos deferentes. Em seguida, nós temos 3 glândulas e a uretra, por onde os espermatozoides eles vão ser liberados durante o ato sexual. Então, nós temos primeiro a glândula seminal, que vai ser responsável pela produção do líquido seminal. Nós temos a glândula bulbo-uretral, que vai ser responsável por produzir um líquido alcalino que vai proteger os espermatozoides, tá? E também vai compor o sêmen, que vai ser liberado através do ato sexual. E nós temos a próstata, que também produz um líquido. Todas essas 3 glândulas, elas vão produzir líquidos que estão relacionados com a formação e a composição do sêmen. E por último, nós temos ali a uretra, que é por onde esse sêmen ele vai ser liberado durante o ato sexual. Lembrando que no homem a uretra ela serve tanto para o sistema reprodutor masculino, como ela também vai servir para o sistema excretor relacionado à liberação de urina. É um canal que vai ser utilizado para os 2 sistemas, tá? E ali na imagem, vocês vão poder perceber uma outra condição que pode ocorrer no homem, que é relacionado ao aumento da próstata, que está relacionado principalmente a homens mais idosos. Então, o que acontece? Se vocês perceberem na imagem, a uretra, ela passa bem no meio da próstata, internamente a próstata. Aí poder ocorrer um aumento dessa próstata, às vezes pode estar relacionado a câncer ou a inflamação, e é comum o homem sentir um dos sintomas dessa disfunção na próstata ser dificuldade, por exemplo, para urinar. Porque a uretra ela passa dentro da próstata e à medida que ela fica inflada, ela fica inchada, aumentada, acaba comprimindo esse canal e dificultando o ato de micção, o ato de urinar do homem, tá? E eu trouxe para vocês aqui 3 atividades para que a gente possa exercitar o que nós vimos na aula de hoje, tá? Então vamos lá. Primeira questão. A estrutura que tem a função de secretar uma substância alcalina que protege os espermatozoides e lubrifica o pênis e a uretra é a... Então, nós vimos que existem 3 glândulas que estão relacionadas com a produção de líquidos que vão compor o sêmen e uma dessas glândulas vai produzir um líquido alcalino que vai ajudar a proteger os espermatozoides. E essa glândula é a glândula bulbo-uretral. Segunda questão. Qual componente do gráfico não está presente no sêmen de um homem que fez vasectomia? Então, se vocês observarem o gráfico, nós temos o líquido prostático, ali marcado em azul, os espermatozoides marcado em laranja e o líquido seminal marcado em cinza. E nós vimos que a vasectomia ela vai ser realizada nos ductos deferentes. Vai impedir com que os espermatozoides que estão armazenados no epidídimo alcancem a uretra e sejam eliminados através do sêmen. Então, a resposta dessa questão vão ser os espermatozoides, porque os espermatozoides eles não vão estar contidos no sêmen,
tá? Nós temos a presença de líquido prostático e nós temos a presença de líquido seminal. Espermatozoides, não. E a terceira questão, marque apenas as estruturas que pertencem ao sistema reprodutor masculino. Nós temos ali uretra, ovários, útero, próstata, clitóris, prepúcio e escroto. Então, vamos relembrar ali. Uretra vai estar relacionado ao sistema reprodutor masculino, que é o local por onde os espermatozoides eles vão ser liberados durante o ato sexual. Os ovários e o útero, eles vão estar relacionados ao sistema reprodutor feminino. Próstata é uma glândula que está relacionada ao sistema reprodutor masculino. Clitóris vai ser um órgão que vai estar presente na mulher, sistema reprodutor feminino. E o prepúcio e o escroto vão ser estruturas que vão estar relacionadas ao sistema reprodutor masculino. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido. Se vocês quiserem acessar novamente essa aula e mais conteúdos, mais materiais referentes a esse conteúdo, vocês podem acessar a plataforma Eduque, que lá vocês vão encontrar tudo isso. Bons estudos e até a próxima aula!